Boa noite, Marcão. Aqui é da equipe do trabalho dos pontos positivos e negativos da Era Vargas. A equipe composta por José Caleb, Breno Mota, Cauã Sanches, Pedro Henrique, Alan Assis, Antônio Vitor e Ivanilson Isaac. Era Vargas foi um período iniciado em 1930, logo após a Revolução de 1930, finalizado em 1945 com a deposição de Getúlio Vargas. Nesse período da história brasileira, o poder esteve centralizado em Getúlio Vargas, que assumiu como presidente do Brasil após o movimento que depois Washington Luiz da presidência. Ao longo desse período, Getúlio Vargas procurou centralizar o poder. Muitos historiadores, inclusive, entendem o período de 1930 até 1937 como a gestação da ditadura de Vargas. Vargas também ficou marcado pela sua aproximação com as massas, característica que se tornou muito marcante durante o Estado Novo. Permaneceu no poder até 1945, quando foi forçado a renunciar à presidência por causa de um ultimato dos militares. Com a saída de Vargas do poder, foi organizada uma nova Constituição para o país e iniciada outra fase da nossa história. Olá, eu vou falar sobre a biografia de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi presidente do Brasil durante 19 anos. Ele também foi o primeiro ditador do país e logo após ele assumiu o cargo de presidência pelo voto popular. Ele permaneceu no poder entre os anos de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954, o ano que ele veio a cometer suicídio. A Era Vargas foi marcada pelo regime ditatorial do Estado Novo e, ao mesmo tempo, pela criação de leis trabalhistas. Entre elas estão o salário mínimo, a carteira de trabalho e as férias. Horas antes do seu suicídio, em agosto de 1954, Getúlio redigiu uma carta aos brasileiros, quando escreveu: "Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história." As investigações sobre as irregularidades do seu governo foram interrompidas e transformaram o político num herói. Meu nome é Jairo Gabriel, sou aluno do terceiro ano A e irei falar pontos positivos da Era Vargas. Primeiro ponto, consolidação da industrialização no Brasil. O Estado passa a investir e abrir empresas públicas. Getúlio Vargas privilegia a indústria pesada, ou seja, aquela que transforma matéria-prima e fabrica bens de grande porte. Consolidação das leis trabalhistas. Segundo ponto, no Brasil, a primeira legislação trabalhista foi criada em 1934, no governo de Getúlio Vargas, garantindo aos trabalhadores direitos básicos como salário mínimo, jornada de trabalho, como conhecemos hoje, de 8 horas diárias, férias e liberdade sindical. O terceiro ponto, criação da Petrobras. Ela foi criada no dia 3 de outubro de 1953, durante o governo de Getúlio Vargas, como uma empresa estatal de petróleo. Na época em que surgiu a criação da empresa, era vista como uma garantia de monopólio do setor petrolífero por parte do Estado. Eu fiquei com os pontos positivos e eu vou citar 3 deles. Que o primeiro foi a criação da empresa Minérios Vale do Rio Doce, que surgiu em 1º de junho de 1942, quando Getúlio Vargas assinou o decreto-lei que criou a companhia Vale do Rio Doce. A história da empresa remonta à extração de minérios na região de Itabira, em Minas Gerais. O segundo foi a preservação das riquezas nacionais, com o tema O Petróleo é Nosso. A campanha O Petróleo é Nosso atravessou os anos 1950, animando o movimento estudantil. Exemplo disso foi o comício que ocorreu na Cinelândia, em 1957. O movimento nacionalista reuniu trabalhadores, militares e estudantes para comemorar o êxito da campanha do petróleo, após a criação da Petrobras. O terceiro foi a criação do Estado Novo, em 10 de novembro de 1937, através do golpe de Estado que ocorreu, em que Vargas instituiu o Estado Novo.
Em um pronunciamento de rede de rádio, ele lançou o Manifesto à Nação, dizendo que o regime tinha como objetivo reajustar o organismo político às necessidades econômicas do país. Um dos pontos positivos de Vargas foi o direito de voto das mulheres, que foi concedido em 1932 por meio de um decreto que criou a Justiça Eleitoral pelo então presidente Getúlio Vargas. Mas a luta feminina pelo voto vem desde o movimento sufragista no século XIX e de organizações de movimentos feministas no início do século XX. E a criação de vários ministérios. A criação do Ministério de Trabalho, Industrial e Comércio foi uma das primeiras iniciativas de Vargas ao assumir o governo por meio de um golpe, após a Revolução de 1930. E foi a nacionalista que Getúlio Vargas vendia para a proposta de desenvolvimentista e nacionalista. E a ação do governo que mais repercutiu foi a proposta de criação de um estatal para explorar o petróleo e para a produção de energia elétrica, que é a Petrobras e a Eletrobras. Um dos pontos negativos da era Vargas foi a repressão contra os opositores do regime. Vargas ampliou os poderes das forças repressivas, especialmente da polícia política, comandada por Finito Müller, chefe da Polícia Federal. Müller era notório admirador do Terceiro Reich e mantinha estreitas relações com integralistas e a embaixada alemã. Perseguições por parte do governo foram constantes, particularmente intelectuais, contrários ao regime, como o historiador Caio Prado Júnior, o pintor de Cavalcante e os escritores Graciliano Ramos, Jorge Amado e Érico Veríssimo. Ocorreram também milhares de prisões, torturas e maus-tratos aos trabalhadores e líderes sindicais. A eliminação de pessoas não era um fato raro. Até mesmo as associações de extrema-direita que davam apoio à ditadura Vargas não ficaram imunes à repressão do Estado Novo. Em dezembro de 1937, Vargas decretou o fechamento da AIB, juntamente com todas as demais organizações partidárias do país. Os integralistas romperam com Vargas, tentando um golpe de Estado em 1938, atacando o Palácio do Catete, sede governamental no Rio de Janeiro. O golpe integralista foi rapidamente sufocado. Boa tarde, professor. Eu me chamo Ivanildo Cizak, sou aluno do terceiro ano A e hoje eu vou falar dos tópicos, sobre os pontos negativos na era Vargas. Que foi um movimento armado, ocorrido aqui no estado de São Paulo, no Brasil. E um dos principais objetivos, um dos grandes objetivos era derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e também de promulgar uma nova Constituição para o Brasil. Já o levante integralista foi um levante contra o governo brasileiro, na época do Estado Novo, no dia 10 de maio de 1938. Desde a fundação do AIB, que significa Ação Integralista Brasileiro, Getúlio Vargas, apesar do apoio que tinha de seu grande aliado, do grande líder chamado Plínio, que fazia parte, ele era ministro de Educação, ele almejava a cargo de ministro de Educação, Vargas decidiu fechar todos os partidos políticos nacionais, principalmente a AIB, que significa Ação Integralista Brasileira.